Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que Jesus os ilumine, que Maria de Nazaré os abençoe, hoje, amanhã e para todo sempre. Vamos continuar aqui com o nosso vídeo, desta vez a segunda parte, de que estamos a falar sobre suicídio e loucura, a partir do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, importantíssimo. Bem-aventurados os aflitos. E uma das causas de maior aflição é justamente aquela que decorre do suicídio. Nós comentamos na semana passada sobre a loucura, inclusive fazendo a ligação com o Livro dos Espíritos, em que, numa pergunta expressa que nós transcrevemos no vídeo, fala justamente sobre essa situação delicada da loucura que pode terminar num suicídio, que na realidade não termina, porque começa uma fase de grande sofrimento. Nós deixamos para esta segunda parte, então, a falar sobre os tipos de suicídio com as suas consequências para o espírito e, por fim, o tratamento também, porque da mesma maneira que a falta é delicada, é grave, mas ela não deixa de ser auxiliada. Existem espíritos que trabalham nesse socorro aos suicídios, então não deixam de ser amparados. Mas para nós iniciarmos, há um pensamento que o Evangelho, no item 16, coloca para nós sobre o que seria, de maneira generalizada, nunca podemos especificar e afirmar concretamente que é sempre assim. Não, na vida tudo pode acontecer, mas de maneira generalizada, o Evangelho coloca que a incredulidade, a falta de fé no futuro, a falta de confiança, a dúvida, ideias materialistas, o medo, a insegurança, veja que são palavras sinônimas para colocar um pensamento do Evangelho chamado de covardia moral. Vou repetir, um pensamento generalizado do Evangelho em que as mais variadas causas podem levar ao suicídio. E o Evangelho entendeu por bem chamar de covardia moral. O medo. Então, em determinada situação da vida, por qualquer que seja a razão, eu voluntariamente tiro a minha própria vida. Posso fazer isto? Eu posso tirar a minha vida, vida pela qual a princípio é minha, porque é o meu espírito, eu estou reencarnado. Vejamos que eu não estou a prejudicar o próximo, porque nós aprendemos que eu tenho que fazer ao próximo o que eu gostaria que me fosse feito. Nesta situação, eu não estou a prejudicar ninguém. Não, pelo menos diretamente. Eu não estou a tirar a vida de ninguém. Eu quero tirar a minha vida. Posso? Resposta expressa e direta do Livro dos Espíritos. Pergunta 944. Não posso. Suicídio voluntário, intencional, planejado, é um desrespeito, uma transgressão, uma violação às leis divinas. Então, o suicídio direto, em que eu posso usar uma arma, dar um tiro em minha cabeça, atirar-me de uma ponte, qualquer que seja a maneira pela qual eu voluntária e intencionalmente tiro a minha vida. Qualquer que seja a razão, o Evangelho chamou de covardia moral. De maneira, é uma palavra impactante, mas para que justamente esse impacto desta palavra possa causar o medo no sentido de não cometer esta falta.
o impacto dessa palavra covardia moral para evitar o suicídio. Principalmente o suicídio direto, voluntário e intencional. Porque aí agora, para nós respondermos, mas se eu estou apenas a tirar a minha própria vida, não estou a prejudicar ninguém, por que é uma falta grave? Por que seria covardia moral? Porque quando eu tiro a minha vida, não é apenas eu que vou sofrer. Não sou apenas eu como espírito que vou expiar esta falta, porque a família em volta sofre junto. Imaginemos então que eu tiro a minha vida, minha esposa, meu filho vai sofrer junto. Meus pais vão sentir as consequências disso e o desgosto que eu vou causar para com eles é uma dívida que eu também adquiro. É um peso que recai sobre a minha consciência. Posso ilustrar isso para ver se faz sentido? Uma das obras mais fortes da literatura espírita é Memórias de um Suicida. Nós já comentamos na semana passada. Em que ela foi ditada por um escritor português muito conhecido, Camilo Castelo Branco, psicografado por uma médium brasileira, Ivone do Amaral Pereira. Ele é tão forte, ele é tão importante, que esse livro, quando ficou pronto, Ivone Pereira procurou o Chico e disse-lhe: Chico, eu tenho aqui a obra. O Chico, já sabendo, disse-lhe a ela: espera um pouquinho, só um pouquinho para lançar o livro. Esse pouquinho, 40 anos. Mas saiu o livro, graças a Deus. E nessa obra, então, em um momento, um espírito que recebe ajuda no plano espiritual pede para ver a família. Ele já estava a ser socorrido, recebia o tratamento e pede para ver a família. O benfeitor diz a ele, um benfeitor, um médico de ascendência espanhola, diz a ele: espera, meu irmão, espera um pouquinho mais, vai chegar o momento do reencontro. Não, eu quero. E os benfeitores respeitam, acima de tudo, o livre-arbítrio. Pois, então o que aconteceu? Levaram o espírito para visitar, aqui na cidade do Porto, em Portugal. Quando o espírito chega e no seu antigo lar não encontra a esposa e os filhos, ele começa a ser levado pela aproximação vibracional. Ele chega próximo ao Cais da Ribeira. Para quem for de Portugal sabe bem onde eu estou a falar. Aqui, às margens do Rio Douro. Lá, ele encontra a esposa. Ele encontra a filha. E para o seu choque, para o seu começo de desespero, ele vê a filha a se prostituir, a cometer as atitudes de prostituição e sob a supervisão da sua mãe. Ou seja, a mãe organizando os programas que eram feitos pela filha. Aquilo já criou um choque nele. Para terminar, ele pede para ver o filho. Fala: não, mas o meu filho tem que estar bem. O benfeitor o leva para encontrar o filho. Detalhe, o filho estava preso. Não estava livre, ele estava encarcerado porque havia cometido alguns deslizes, alguns crimes, e motivo então que ele estava preso. Ao se aproximar o espírito do outro filho encarnado, começou a trazer a lembrança do pai, porque sentia a presença do espírito. Não via, não ouvia, mas sentia a presença. Quando então um pensamento, não dito, mas um pensamento que fora captado pelo espírito, assim dizer: se o meu pai não tivesse se suicidado, minha mãe não teria entrado no caminho da prostituição, minha irmã não teria também ingressado na prostituição e eu não teria que ter roubado comida para colocar em casa. Porque quando ele roubou, foi pego e assim foi a causa dele estar preso.
Ao captar esta mensagem, esses pensamentos, o espírito se desesperou, caiu em lágrimas, dor e sofrimento e foi levado de volta. Só que ele não voltou ao local onde ele estava, ele regrediu no tratamento, porque ele voltou numa condição de desespero. Então vejamos nessa história rápida, que é uma passagem rápida do livro, que quando se comete o suicídio, afeta não apenas aquele que assim o faz, mas quem estiver ao redor. E esse espírito passa a ser responsável indireto pelas dívidas, pelos débitos, pelas faltas cometidas pelos seus familiares. Então, por isso que na 944 trata que é uma falta, um desrespeito às leis divinas. O Evangelho, então, coloca para nós como suicídio, como coragem, covardia moral, o nosso ato de tirar a própria vida. O ato direto, voluntário, de cometer um suicídio. Mas nós também temos, pelo livro dos Espíritos, uma situação de não diretamente tirar a própria vida. Agora não é o ato de apontar uma arma e dar um tiro na cabeça. Não, é uma situação de suicídio moral que nós comentamos. Porque, olha, o Evangelho fala covardia moral. O livro dos Espíritos, seguindo essa linha de raciocínio, apresenta para nós uma situação de suicídio moral e que, detalhe, ele tem uma dupla falta, um débito agravado. Eu vou pegar aqui a pergunta que facilita para nós. Vou fazer a leitura para nós identificarmos juntos esse comentário. Pergunta 952. O homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabe deve apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas. Comete um suicídio? Resposta: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade. E, além disso, o esquecimento de Deus. Então vejamos que nessa pergunta e a resposta, nós temos aqui situações em que nós, enquanto encarnados, pelos desejos materiais, ele apresentou pelas necessidades materiais. Vamos ilustrar, vamos ser bem claros. Necessidade do excesso de álcool, que causa problemas físicos, do excesso do fumo, do excesso do sexo, tudo isso a trazer complicações físicas. Eu posso, por um excesso de sexo descuidado, contrair doenças sexualmente transmissíveis, que num estágio mais agravado pode levar ao meu desencarne. Eu sei disso, mas mesmo assim não me policio. Eu sei que o excesso da bebida pode me trazer cirrose, pode me trazer problemas digestivos. Eu sei que o excesso do cigarro pode me trazer um problema respiratório e isso levar ao meu desencarne por uma efizema pulmonar. Então, mesmo assim, eu me entrego a estas paixões materiais. Eu me deixo morrer. Veja que eu não estou voluntariamente a cometer o ato de suicídio, mas eu me deixo morrer, eu me entrego a isto. O Evangelho chamou o Livro dos Espíritos chamou de suicídio moral em sintonia com a covardia moral do Evangelho. Veja a semelhança de palavras, que não é aleatório. E numa situação como esta, a pessoa é duplamente culpada, duplamente responsável, porque decorre da covardia moral,
o suicídio moral, em que falta de coragem, de esperança, de vontade de viver. Essa falta de coragem, aliada à animalidade, porque estamos a falar de desejos materiais, desejos mais propícios à matéria, o excesso da bebida, o excesso do sexo, o excesso do cigarro, das inclinações mais animalescas e materializadas, juntos com o esquecimento de Deus, a falta de confiança na divindade. Esquecemos que somos espíritos, filhos de Deus, fomos criados por Ele para melhoramento. Esquecemos de uma lição evangélica, de um capítulo que aqui está, do sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Esquecemos das oportunidades maravilhosas de estarmos aqui reencarnados hoje, que não foi fácil. Além do fato de esquecermos toda a dedicação dos nossos pais ao desejarem um filho, toda a preparação material e principalmente espiritual para um reencarne, todo o cuidado e carinho quando nós éramos bebês lá atrás, tudo aquilo que eles fizeram para nos ajudar a quem somos hoje. E ainda assim, nos entregamos a desejos e inclinações materiais e pronto, deixamos morrer. Vamos por esse caminho de excesso e cometemos suicídio moral. Vamos ser responsáveis duplamente. E aí a falta se agrava muito mais. Além do fato, não vamos esquecer, que um suicídio, como nós falamos, envolve todo aquele que estiver ao nosso lado, que acabam por desencarnar junto conosco, sofrer esse desencarne repentino. Então, vejamos o suicídio moral. Para isto, para auxiliar nessa melhora, o Evangelho recomenda no item seguinte a coragem moral. Covardia moral pode levar ao suicídio moral, mas também o Evangelho recomenda a coragem moral. Veja que a palavra que se repete é a moral cristã, a essência do Cristo. Eu estou triste, desgostoso com a vida, insatisfeito com tudo, busquemos na moral cristã a força para superar e não no suicídio com uma escapatória. Porque o livro dos Espíritos coloca numa pergunta aqui que é justamente aquele que se depara ao desencarnar pelo suicídio, chega ao plano espiritual. Qual é o primeiro choque de realidade? É o despertar para ver que não houve mudança nenhuma, não houve afastamento dos problemas, pelo contrário, o agravamento deles. E é justamente então essa noção de realidade que a moral cristã quer trazer para nós, para que nós não fujamos dos problemas, o enfrentemos com coragem, com confiança. Não cai a folha de uma árvore sem que Deus o queira. De maneira que se nós estamos a sofrer hoje, é para o nosso melhoramento e não para o nosso desespero maior. Como tratamento, possamos pensar, esses espíritos que cometeram suicídio, recebem ajuda? Seja o suicídio voluntário direto, seja o suicídio moral indireto, recebem tratamento? Claro que sim. Para que vocês tenham em mente, no livro Memórias de um Suicida, outra vez, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela coordena um trabalho mundial, um trabalho grandiosíssimo, chama-se Legiões dos Servos de Maria, em que esses espíritos, em todas as localidades, vão buscar os suicidas para receberem tratamento.
eles vão lá buscar aonde estiverem, naquilo que nós chamamos Vale dos Suicidas, está no livro, mas no plano espiritual, na erraticidade mais inferiorizada, vão buscar os suicidas para que possam começar a receber um tratamento. E nesse tratamento, que é muito lento, muito delicado, que leva em consideração a maneira que houve o suicídio, que ele foi praticado, diz lá que esse tratamento vai levar muito tempo, em média, quase que 1000 anos, porque vai depender do espírito. Às vezes a recuperação é mais rápida, às vezes a recuperação demora mais. Às vezes o espírito reencarna de imediato para ter o choque da reencarnação, o despertar novamente. Às vezes espera um pouquinho mais. O livro conta com bastante detalhe esse tratamento espiritual dos espíritos suicidas, principalmente para uma coisa: evitar um novo suicídio. Reincidência no mesmo erro que agravaria ainda mais a situação destes espíritos. Então vejamos a delicadeza do tema, a falta grave, chamada de covardia moral, mas também a recuperação, a orientação espiritual na coragem moral, sempre a moral cristã para embasar o nosso caminho, para nos auxiliar a não errarmos mais. Na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, na parte final, livrai-nos de todo mal, esse mal que nós carregamos ainda vai ser liberto de nós, vai ser tirado de dentro de nós, justamente por força da moral cristã. O nosso modelo, o nosso guia é Jesus. E é com ele que nós vamos superar. Não é com um ato de medo, de fugir dos nossos problemas. É abraçarmos a Jesus, estarmos com ele, para superarmos as dificuldades, maiores ou menores. É com ele que nós vamos caminhar hoje, amanhã e para todo sempre. Meus queridos amigos, vamos deixar as referências bibliográficas. O assunto ainda tem muito mais coisas, mas nós temos pequenos vídeos para podermos comentar e assim seguirmos esse nosso singelo estudo. Quem tiver alguma dúvida, nos mande uma mensagem que nós vamos tentar ajudar. Tá bem? Uma boa semana, de muita alegria, de muita felicidade, de muito amor, hoje, amanhã e para todo sempre. Tchau, amiga.